Rodei o Brasil todo de moto com a minha família. Meu nome é Ellen, eu tenho 23 anos e eu vou te contar a minha história agora. Como começou a minha história no motociclismo? Tudo começou em agosto de 2021. Quando eu fui tirar a carteira, a primeira coisa que me veio na mente foi tirar a carteira de moto, mas ninguém entendeu. Minha irmã já tinha carteira de carro, minha irmã gêmea, e na nossa casa também tinha um carro na época, mas o que eu queria mesmo era tirar a carteira de moto. Eu simplesmente não conseguia me ver dirigindo um carro. Eu queria tirar a carteira de moto, aprender a pilotar uma moto para usar ela para trabalhar. Na época eu queria fazer enfermagem e trabalhar com isso, né? E aí eu ia precisar de um meio de transporte. Pois é, e aí eu comecei, né, nesse processo de tirar a carteira, comecei a fazer as aulas e depois eu fui para a prática de rua, né? E eu lembro que no começo era tudo tão difícil para mim, eu achava tão difícil pilotar a moto. Eu dava muita manota, eu errava muito. Eu demorei para começar a fazer o percurso e depois para começar a fazer a rampa. Tipo assim, eu fiz 20 aulas e eu só comecei a fazer a rampa na última semana, ou seja, depois de 15 aulas. Então assim, eu lembro que era um tremendo desafio para mim. Eu achava muito difícil mesmo. Era tão difícil que era assim, eu ia num dia, depois ia no outro, não faltava no outro, e aí meu professor, ele falava assim, Ellen, como que você quer que dê certo se você falta esse tanto, se você fala que tá doente? E aí ele falava assim, porque tem aluno meu que faz 3 aulas no mesmo dia. E você tá aí, já tem 2 meses que você tá fazendo as aulas e não termina. Comigo foi assim, eu demorei 2 meses para fazer todas as aulas, 20 aulas, 2 meses. Mas vocês não sabem da pior. Depois dessas 20 aulas, eu parei com tudo. O desafio tava tão grande para mim que eu não ia conseguir sozinha, por isso que eu parei. Veio a pandemia e eu fiquei 1 ano em casa. Em 2023, um novo caminho se abriu. Nesse 1 ano que eu fiquei sem andar de moto, eu estava muito perdida e com muito medo. Quando surgiu o projeto, as minhas irmãs elas não tinham começado a tirar a carteira. Então, elas começaram juntas, a Ana e a Carla, e esse negócio ressurgiu em mim de novo, essa vontade. Só que eu ainda não tinha completa certeza, porque o desafio para mim, ele tinha sido muito grande, de aprender a pilotar uma moto, de dirigir, e eu ainda estava muito insegura. Então, acabou que as minhas irmãs tirando carteira, e eu podendo estar com elas, isso fez com que me desse mais força para eu conseguir concluir isso, para eu conseguir passar no meu exame de moto. E foi assim, eu fiz só mais 1 semana de aula, 5 aulas, e depois a gente treinou bastante em casa, eu e as minhas irmãs, e até que chegou o dia do exame de moto. E aí veio o exame, e eu fiz. Mas eu não passei. Nesse dia que eu não passei, eu estava muito insegura. E eu acabei cometendo 2 erros graves, né, no dia. Mas eu não desisti. E logo em seguida, eu já marquei o meu 2º exame. Para quem não sabe, toda essa questão, né, do exame de moto é muito teste emocional e mental. Por quê? Você tem que estar preparado com a sua mente para não se deixar levar pelo nervosismo, pela ansiedade. E aí, o que eu fiz nesse dia? Eu fiquei no silêncio porque eu percebi
que as pessoas elas ficavam muito com pensamentos muito negativos. Então eu fiquei no silêncio, coloquei meu fonezinho e fiquei escutando uma música calma e tentei ficar em paz e focar na minha capacidade que eu tinha para conseguir passar nesse exame. Da segunda vez eu passei! Como todos sabem, a autoescola ela não treina ninguém para viajar. Então, o que a gente fazia? A gente saía com o nosso pai para andar de moto, a gente ia com ele pro serviço dele, eu e as minhas irmãs a gente saía também. Só que ainda assim eu tinha um problema. Eu não conseguia andar de moto sozinha. E aí o que eu fiz? Eu fiz um desafio comigo mesma de por uma semana, todo dia eu pegar a moto e sair, nem que fosse para perto de casa, para eu ir sozinha, para eu perder os meus medos. Eu ia para uma avenida perto de casa, eu ia para Pampulha, eu ia até um supermercado e eu fazia assim. Mas aí você pode dizer, Ellen, eu tenho medo, mas eu te falo, eu também tinha e eu enfrentei os meus medos. Eu me desafiei, enfrentei meus medos e eu consegui. E aí, meu pai e minha mãe resolveram fazer uma viagem com a gente, pra gente treinar, né, como seria uma viagem. Era 230 km e eu quase tirei todo mundo do sério. Gente, e em todo esse processo de ir treinando e agora nessa viagem que a gente fez, eu andava numa Titan, então essa foi a minha primeira moto. Na ida dessa viagem, como eu não tinha zero experiência, numa curva eu fui ultrapassar a minha irmã estava levando garupa, e aí eu peguei, ultrapassei ela e já logo fui entrando, e aí eu entrei na frente dela e o meu pneu traseiro encostou no pneu dianteiro dela, e aí elas e eu também levei um susto. E aí quando a gente chegou lá na parada que a gente ia parar, todo mundo começou a falar assim, nossa, foi um absurdo isso que você fez, não sei o quê. E eu me sentindo super mal, porque eu não tinha feito aquilo por mal, né? E aí eu chorei horrores, né? Porque é difícil quando a gente erra, né? Mas aí eu lembro que meu pai me ajudou, falou comigo que isso era normal, que isso acontecia. E aí ele contou as experiências dele também, que já tinha errado, fez tudo, coisa até pior. Mas é assim que a gente aprende. Então, nesse dia, na volta da viagem, eu lembro que meu pai estava na frente e aí ele resolveu dar uma esticadinha. E aí ele disparou na frente, eu não conseguia ver ele, fiquei desesperada, não sabia o que fazer. E aí eu vi um motociclista na frente, eu achei que era meu pai, ele virou numa cidade e aí eu também virei. E aí eu fui e aí eu percebi assim, não é que o lugar certo. E aí na hora que eu fui fazer o retorno era num morro. Aí a moto saiu do morro. Ela saiu da pista, ela foi pro mato, assim, eu não conseguia tirar ela do mato. Aí passou um moço que me ajudou a colocar a moto na direção que eu tinha que ir e eu fui. E nessa eu chorei muito, porque foi um momento muito difícil pra mim, porque eu tava me sentindo perdida, né? Tava me sentindo... quando você sente que você não tem como pedir ajuda. E agora começa a história que você já conhece. A história que tá no YouTube. A história da nossa expedição pelo Brasil. Mas calma aí, eu não poderia fazer essa expedição numa Titan, né? Porque olha a moto do meu pai, uma GS 1250. Como que eu ia conseguir acompanhar ele? É aí que entra a minha segunda moto. A famosa Himalaia da Ellen. Vem cá que eu vou te mostrar ela. Por que a gente escolheu essa moto? Uma Himalaia 411 cilindrada. Vem cá que eu vou te contar por quê. Essa moto ela é um pouco mais baixa pra mim, então eu conseguia pilotar ela melhor. E também ela é a moto mais aventureira que existe. Essa guerreira aqui me ajudou a superar todos os meus medos e desafios. E agora eu gostaria de dar a chance para você de continuar essa história que eu comecei. É isso mesmo, nós estamos rifando essa Himalaia. Por 99 centavos você continua essa história cheia de aventuras.